Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. E se você não é novo aqui, oi. No caso de hoje, nós vamos falar sobre anjos. Tem anjos voando nesse cuzão. Não pare. Da morte. Anjos da morte é um termo que se dá geralmente a um profissional da saúde que mata propositalmente seus pacientes, porém, normalmente esse termo é mais usado quando ele se refere a enfermeiros ou enfermeiras. Faz um tempo que eu tava a fim de contar esse caso aqui, até mesmo porque desse caso, inclusive, saiu um filme estrelado pela Jessica Chastain, que eu adoro, mas, como diria Jack, vamos por partes. O caso de hoje é sobre o Charles Cullen. O Charles Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960 em New Jersey e ele era o caçula de 8 filhos, do casal Edmond e Florence Cullen. Quando o Charles nasceu, o pai dele já tinha 58 anos de idade e acabou falecendo quando o Charles tinha apenas 7 meses de vida. O Charles cresceu em uma família grande, católica, porém, ao que tudo indica, ele acabou sendo um pouco negligenciado. Afinal, a mãe dele, a Florence, tinha muitos filhos para criar, e essa possível negligência já teria afetado a saúde mental do Charles na infância, porque foi aos 9 anos de idade que um dia o Charles foi até uma loja próxima da casa dele e ingeriu produtos químicos numa primeira de muitas tentativas de tirar a própria vida. Sempre vai ser assim, a cada parágrafo, limpar os olhos. Gente do céu, preciso encontrar o óculos perfeito. Quando Charles tinha 17 anos, ou seja, ainda bastante jovem, chegou um segundo trauma na vida dele. Quando, em 6 de dezembro de 1977, a mãe dele morreu em um acidente de carro, no qual uma das irmãs do Charles estava dirigindo. Talvez numa tentativa de colocar ordem numa vida que provavelmente parecia caótica, o Charles então decidiu, em abril do ano seguinte, em 1978, abandonar a escola e se alistar na Marinha, onde ele foi designado para serviços em um submarino, servindo a bordo do submarino USS Woodrow Wilson. Não tardou muito para que o Charles começasse a demonstrar sinais de instabilidade mental na Marinha, e inclusive ele chegou a ser transferido para um hospital militar psiquiátrico em 1983. Para vocês terem uma ideia do estado mental do Charles, entre o falecimento da mãe dele até ele ser internado pela primeira vez num hospital psiquiátrico, o Charles tentou tirar a própria vida por pelo menos 7 vezes. Em 30 de março de 1984, ele recebeu alta hospitalar, porém não recebeu nenhum diagnóstico e também não recebeu nenhum tratamento, ou seja, só recebeu alta hospitalar, alta médica, beijo, tchau. Em abril do mesmo ano, ou seja, 1984, assim que ele saiu do hospital, o Charles Cullen se matriculou numa escola chamada Mountainside Hospital School of Nursing, em New Jersey, que era uma escola de enfermagem na qual a maioria das alunas eram mulheres, tanto que o Charles era o único homem da sua turma. Eu acho que esse preconceito diminuiu muito, mas ainda é comum que na enfermagem tenha uma prevalência maior de mulheres do que de homens. Mas não foi apenas por ser o único homem da turma que o Charles se destacou. Ele se destacou por ser um ótimo aluno, tanto é que, quando o Charles se formou na escola de enfermagem no ano de 1987, ele foi eleito como orador da turma. O outro Charles? Eu tô parando só pra enxugar os olhos, desculpa. Eu sou alérgico à luz. Cara, eu sou um vampiro doidão. Só faço sexo dentro do caixão. Eu sou vampiro doidão. Só faço sexo dentro do caixão. Logo depois de formado, o Charles começou a trabalhar em St. Barnabas Medical Center em Livingston. Gente, Barnabas não é aquele cara da Bíblia? Bom, não sei nada de religião, mas É sim. em 7 de junho de 1987, o Charles Cullen se casou com uma mulher chamada Adrienne, e ao longo dos anos o casal teve 2 filhas, chamadas Shauna e Sapkia, e um filho cujo nome eu não encontrei na minha pesquisa, mas eu encontrei uma única menção da Adrienne numa entrevista, na qual ela pedia para que as pessoas evitassem expor fotos dela e dos filhos do casal, e talvez esse tenha sido o motivo
que eu não encontrei fotos que eu possa colocar aqui e dizer que é ela ou que é o filho do casal com absoluta certeza. E mesmo que eu encontrasse, nesses casos em que eu vejo que a própria pessoa pede para evitar divulgar fotos, eu, e acho que todo mundo, respeita esse pedido da pessoa, né, gente? Alguns meses depois de graduado em enfermagem, em 11 de junho de 1988, quando eu tinha poucos meses de vida, um juiz de direito chamado John W. Yengo deu entrada no São Barnabás após sofrer uma reação alérgica, e o Charles foi enfermeiro designado para atender o Sr. John. Foi nesse momento que o Charles, que até essa parte da história parecia ser um bom rapaz que tinha superado traumas e depressão profunda, virou um anjo da morte. Ele administrou uma dose letal de insulina no John, tornando o John W. Yengo a primeira vítima do nosso serial killer de hoje. Segundo Charles, logo ele ganhou gosto e começou a injetar algumas unidades internacionais a mais de insulina nos pacientes, o que de fato é fatal. Mesmo a unidade internacional sendo o equivalente a 0,01 mililitros, uma única unidade internacional a mais de algumas medicações, como a insulina, pode ser fatal. Além da insulina, o Charles também começou a inserir doses letais de outras medicações nos soros dos pacientes, aumentando drasticamente o número de óbitos no hospital. Isso acabou chamando a atenção do hospital e uma investigação interna foi feita. No final, foi determinado que o Charles era o provável responsável por todas as mortes suspeitas. Afinal, ele era o único link constante comum entre os pacientes que morreram, e naquela altura já eram dezenas de vítimas. E como consequência, vocês acham que ele foi reportado para a polícia, investigado, preso, acusado e condenado? Não. Ele foi demitido em janeiro de 1992, no entanto, o fato de nenhuma autoridade ter sido alertada é muito comum em casos como esse, não apenas nos Estados Unidos, casos de anjo da morte. É muito comum em casos como esse, não apenas nos Estados Unidos, especialmente quando o anjo da morte trabalha em um hospital de referência ou de elite. Tipo, não pega bem pro hospital, né? Então, já me adiantando aqui, todos os hospitais onde o Charles eventualmente trabalhou souberam em algum momento ou outro que o Charles era um anjo da morte. Mas nenhum deles fez qualquer tipo de alerta para as autoridades oficiais. Geralmente sempre acabava com uma investigação interna e com a demissão do Charles, mas sem consequências legais para o Charles, nem para os hospitais, que em caso de um processo civil, digamos, seriam objetivamente responsáveis por eventuais pagamentos de danos materiais e morais. Objetivamente responsável significa que os hospitais têm que pagar independentemente de culpa, ao contrário de... Isso é para quem gosta de direito, responsabilidade subjetiva, onde há que se provar culpa. Enfim, acho que deu para entender com isso que o intuito desses hospitais era evitar processos civis nos quais, mesmo que eles alegassem desconhecimento dos crimes praticados pelo Charles, legalmente eles seriam responsáveis e teriam que pagar indenizações às famílias das vítimas. O que me chocou, no entanto, não foi o fato de que os hospitais guardavam as 7 chaves à conclusão das investigações internas de que o Charles era um serial killer. O que me chocou mais foi quando ele era mandado embora e ele recebia cartas de recomendação desses hospitais para conseguir um novo emprego. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele saiu do São Barnabás Medical Center. Após um mês dessa demissão, o Charles conseguiu um novo emprego no Warren Hospital, também na região de New Jersey, onde o nosso serial killer acabou injetando medicação para insuficiência cardíaca, no caso a digoxina, em bolsas de soro de 3 senhoras idosas. Uma dessas senhoras sobreviveu e chegou a relatar para a família dela que o enfermeiro sorrateiro havia entrado em seu quarto enquanto ela dormia e injetado algo em sua bolsa de soro. Esse relato foi ignorado e, assim como as outras 2 vítimas, ela também acabou falecendo. No início de 1993, o Charles, que era casado com a Adrienne, aos 33 anos de idade e tendo 3 filhos, passou por um divórcio bastante litigioso.
Nesse processo, ficou determinado inicialmente que a guarda dos filhos do ex-casal seria compartilhada. Mas alguns registros do divórcio de 1993 e que foram vazados revelaram alguns fatos. No processo do divórcio, a até então esposa do Charles afirmou que o Charles Cullen ameaçou ela e seus filhos com violência e que ele maltratava fisicamente os animais de estimação da família. Também durante o divórcio, uma série de ordens de restrição foram emitidas contra o Charles, que stalkeava e ameaçava a ex-esposa, momento em que a guarda compartilhada foi revista e alterada para a guarda exclusiva dos filhos com a mãe apenas, né? Não, sei lá como chama, enfim. Afirmei 2 vezes. Alterada, né? Apenas, sei lá o que. Beleza. É o quê? A Adrienne, então, decidiu se mudar com os filhos. E isso teria feito com que o Charles, o nosso amigo serial killer / anjo da morte de hoje, tivesse uma crise depressiva que resultou em diversas tentativas de suicídio entre 1993 até a finalização do divórcio. O que é triste, certo? Mas, sabendo do que ele fazia, melhor ficar quieto para não acabar fazendo apologia a nada. Nesse mesmo período, é dito que o Charles pensou em deixar a profissão de enfermeiro, o que também teria sido uma ótima ideia, né? Haja visto as coisas que ele já fazia e que continuava fazendo, mas que ele teria mudado de ideia por causa da necessidade de pagar pensão alimentícia para os filhos, o que eu não acredito que tenha sido o único motivo para ele não largar a profissão, né, gente? Afinal de contas, a gente tá falando de um serial killer, né? Ao longo do ano em que começou o divórcio do Charles, como se já não bastasse ele ser um serial killer / anjo da morte, o cara decidiu começar a invadir algumas casas para roubar itens. Uma delas foi de uma colega de trabalho, que ele invadiu em março de 1993, mas ele entrou e saiu sem que a colega de trabalho percebesse. Ele também passou a stalkear uma mulher que chegou a fazer um boletim de ocorrência contra ele após uma invasão na casa dela, no qual, posteriormente, virando processo, quando ele foi processado, o Charles se declarou culpado pela invasão e recebeu a penalidade de 1 ano em liberdade condicional. No final de 1993, o Charles tentou tirar a própria vida mais 2 vezes e foi demitido do hospital Warren, onde ele trabalhava até então. Por qual motivo? Exatamente. Em 1994, o Charles iniciou um novo trabalho na unidade de terapia intensiva de Hutterdon Medical Center, também ali na região de Long Island. Lá, ele trabalhou até meados do ano de 1997, quando ele foi mandado embora pelo mesmo motivo que ele foi mandado embora de todos os outros hospitais. E assim como em todos os outros hospitais, o Charles recebeu uma carta de recomendação e o hospital abafou o caso. Mais tarde, em 2003, os arquivos dessas investigações internas do Hutterdon Medical Center foram queimados para apagar qualquer vestígio que pudesse provar o possível conhecimento do hospital acerca dos homicídios praticados pelo Charles, mas, como eu disse antes, hospitais têm responsabilidade civil objetiva, que independe de prova de culpa, para que o hospital seja obrigado a indenizar em casos de processos civis. E eu repito isso porque vai ser importante mais pra frente, tá, gente? Depois de ser demitido, o Charles ficou 6 meses desempregado, parou de pagar a pensão dos filhos e mais uma vez procurou tratamento para depressão numa sala de emergência de um hospital psiquiátrico, onde, novamente, ele saiu sem diagnóstico e sem tratamento. Em fevereiro de 1998, o Charles foi contratado pela Liberty Nursing of Rehabilitation Center, em Arlington, na Pensilvânia, onde ele foi alocado para a ala de pessoas com enfermidades respiratórias. Esse novo emprego não durou muito não. Não. Isso porque o Charles, numa bela noite, entrou no quarto de um paciente com uma seringa em mãos e, após a resistência do próprio paciente, o braço desse paciente fraturou. Ou seja, a briga foi feia, e apesar do braço quebrado, ainda bem que o paciente ganhou essa briga e não recebeu a injeção que o Charles queria administrar. Por causa desse evento, o Charles foi acusado de tentar drogar um paciente e foi demitido.
Apesar de ter ficado pouco tempo na Liberty Nursing of Rehabilitation, foi tempo suficiente para que o Charles fizesse outras vítimas fatais que acabaram sendo inicialmente atribuídas a uma outra enfermeira, que eu não encontrei citada por nome em nenhum dos artigos que eu li, mas que provavelmente perdeu o emprego e eu espero que ela tenha processado e ganhado uma boa quantia aí de danos materiais, lucros cessantes, danos morais. Na verdade, pelo que eu vi na minha pesquisa, foi exatamente o que ela fez. Bom pra ela. Assim como a ex-esposa do Charles, também há um pedido dessa mulher por discrição sobre divulgar nome e fotos dela, tá, gente? Assim que o nosso serial killer foi demitido, ele conseguiu um outro emprego no Hospital Easton, na Pensilvânia, onde ele trabalhou entre novembro de 1998 até fevereiro de 1999. Em 30 de dezembro de 1998, um paciente desse local veio a óbito e os exames do legista apontaram um alto nível do fármaco digoxina, aquele que é para pacientes com insuficiência cardíaca, mas o inquérito interno aberto por esse hospital não conseguiu ligar essa morte ao Charles, apesar das desconfianças do hospital. Então o Charles foi demitido e recebeu a carta de recomendação do hospital. Então, só pra gente entender aqui juntos, mesmo com o histórico de insanidade mental que se manifestou no Charles desde os 9 anos de idade, depois aos 18 anos de idade, quando ele serviu na Marinha, mesmo condenado por stalkear uma mulher, o Charles continuava a encontrar serviços. Porque, aspas, havia escassez nacional de enfermeiro, fecha aspas. Além disso, é narrado que ele ainda conseguia encontrar empregos porque na época ainda não havia um mecanismo de notificação para identificar enfermeiros com problemas de saúde mental ou seus históricos de empregos anteriores, além daquele manual mesmo, em que depois de entrevistar o candidato, você pode telefonar para os antigos empregadores, o que não acontecia porque o Charles sempre, ao longo dessa história, foi demitido portando uma carta de recomendação nas mãos. Talvez, sem essas cartas de recomendação, algum lugar teria realizado algum telefonema para algum antigo empregador do Charles antes de fato contratar o cara. Mas, pensando aqui comigo mesmo, e deixem o comentário sobre essa parte abaixo, pelo jeito esses hospitais não faziam nem mesmo o tal background check, antecedentes criminais. Porque se eles fizessem, eles teriam encontrado a condenação por invasão de propriedade, teriam encontrado a condenação por stalkear uma mulher e teriam encontrado que o Charles foi apenado com 1 ano em liberdade condicional. Porque ao contrário do processo de divórcio, que tem segredo de justiça, esses outros não tinham segredo de justiça. E, como diria a rainha do True Crime, Baby Saria, suspect fucking fish. Em março de 1999, o Charles conseguiu um novo emprego na unidade de queimados do Hospital Lehigh Valley, em Arlington. Nesse local, ele teria supostamente assassinado um paciente, supostamente porque essa vítima ela não está elencada oficialmente como sendo do Charles. E além dessa suposta vítima fatal, o Charles teria tentado matar outro paciente que sobreviveu. Um mês depois desses 2 eventos no Hospital Lehigh Valley, o próprio Charles pediu demissão e conseguiu um emprego no Hospital St. Luke, que também era na Pensilvânia, onde ele ficou responsável pelos cuidados com pacientes cardíacos. Lá, ele teria assassinado ao longo de 3 anos ao menos 5 pacientes e teria tentado matar algumas dezenas que sobreviveram, né? Posso ouvir um graças a Deus, um amém? Amém. Misericórdia. Em 11 de janeiro do ano 2000, o Charles tentou novamente tirar a própria vida. Dessa vez ele acendeu uma churrasqueira em uma banheira dentro da casa dele e ficou esperando a fumaça acumular no ambiente para que ele pudesse morrer por envenenamento de monóxido de carbono. Nessa ocasião, os vizinhos do Charles sentiram o cheiro e acionaram os bombeiros, que chegaram a tempo para socorrer o Charles. Por causa desse evento, o Charles foi internado novamente numa ala psiquiátrica do hospital para o qual os socorristas o levaram, mas ele foi liberado no dia seguinte, de novo, sem diagnóstico, sem tratamento. Ainda trabalhando no Hospital St. Luke, ninguém imaginava que o Charles estava tirando a vida dos pacientes até que um colega de trabalho do Charles notou frascos de medicamentos em uma lixeira sem a devida anotação de enfermagem registrada. Os fármacos, eles não tinham valor comercial para ser vendido fora do hospital
E também não eram fármacos usados recreativamente, vale dizer, eles não davam barato. E por isso, o uso, a ausência de anotação de enfermagem e o descarte indevido chamou a atenção desse enfermeiro. Uma investigação interna foi realizada e concluiu que o Charles havia sido a pessoa a subtrair, utilizar, não anotar e descartar indevidamente esses medicamentos. O Charles então pediu demissão de São Luke. Na real, eu acho que ele deve ter feito um combinado de pedir demissão, porque o acúmulo de demissões no currículo nunca pega bem, né? Enfim, Charles pediu demissão e recebeu uma carta de recomendação do hospital, mas ao pedir demissão e receber a carta de recomendação, ele foi escoltado para fora do Hospital São Luke imediatamente. Por isso que eu disse que eu acho que rolou aí um combinado. 7 pessoas que eram colegas de trabalho do Charles e que trabalhavam no São Luke, então começaram a falar entre si, né? Tipo, o São Luke tinha sido já o 8º hospital no qual o Charles tinha trabalhado e saído sob circunstâncias suspeitas. Então esses 7 ex-colegas do Charles decidiram alertar o promotor do condado de Lehi sobre as suspeitas de que o Charles era um anjo da morte / serial killer. Nessa ocasião, o inquérito foi aberto, mas devido à ausência de colaboração dos hospitais nos quais o Charles tinha trabalhado, no sentido das administrações superiores dos hospitais se negarem a afirmar que desconfiaram do Charles, inclusive, aspas, provando que tanto não desconfiaram do Charles que inclusive deram cartas de recomendação para ele, a investigação, portanto, não pôde avançar e por isso o inquérito foi arquivado. O inquérito não avançou nem mesmo ao ponto dos investigadores terem alguma causa provável para tentarem falar com o Charles. Em setembro de 2002, o Charles foi contratado pela Somerset Medical Center. Nesse período, o hospital enfrentava uma sobrecarga muito grande de funcionários. Muitas vezes, esses funcionários trabalhavam em turnos dobrados, mas a administração se negava a contratar novos funcionários, pois eles achavam que aquela quantidade estava sendo suficiente para manter o hospital, né? Bem Brasil isso. Nesse hospital, o Charles conheceu e se aproximou de uma colega de trabalho chamada Anne Ridgway, que era mãe solteira e trabalhava muito para conseguir se manter e manter as 2 filhas que ela tinha. Quando Charles foi contratado pelo Somerset Medical Center, ele percebeu que a Anne tinha dificuldade de executar algumas tarefas. E num certo dia, em que a Anne estava especialmente cansada, o Charles perguntou o que havia de errado com ela. Assim como no filme The Good Nurse, a Anne, da vida real, tinha uma cardiopatia, porém ela usava marca-passo. Ocorre que, mesmo quem usa marca-passo não pode realizar esforços repetitivos, especialmente quando esses esforços movimentam mais a parte superior do corpo, ou seja, banho no leito de pacientes, ressuscitação cardiopulmonar, etc. A lista é infinita das atividades de esforços repetitivos no âmbito da enfermagem assistencial e que a Anne tinha que fazer supostamente sem o conhecimento do hospital, porque a opção, na cabeça da Anne, seria ser mandada embora. Com essa confidência da Anne pro Charles, os dois se tornaram amigos mesmo. E o Charles cobria o turno da Anne enquanto ela ficava em um leito descansando quando ela sentia necessidade. Não tardou muito para que os superiores hierárquicos ali da enfermagem começassem a notar irregularidades praticadas pelo Charles nos pacientes dele e da Anne, sem conhecimento do hospital, que não era a Anne, mas era ele. Quando eles compararam os acessos do Charles na sala de enfermaria, que é onde se guardam os medicamentos, com os registros computadorizados desses mesmos medicamentos, que incluíam a qual paciente pertencia a cada um dos medicamentos, não tardou muito para que os superiores hierárquicos da enfermagem começassem a notar as irregularidades praticadas pelo Charles nos pacientes dele e da Anne, sem conhecimento do hospital sobre o lance da Anne, quando eles compararam os acessos do Charles na sala de enfermaria, que é onde se guardam os medicamentos, com os registros computadorizados desses mesmos medicamentos, que incluíam a qual paciente pertencia a cada um desses medicamentos. Os armários informatizados de liberação desses medicamentos do hospital mostraram que o Charles estava solicitando medicamentos errados para pacientes,
errados. Os registros também mostravam que ele havia feito diversos pedidos que foram cancelados automaticamente pela rede computadorizada e outros que ele havia insistido em pedir várias vezes até conseguir. Tipo, ficou apertando o botão até dar certo. Foi o que eu imaginei na minha cabeça. Assim como nos outros hospitais, o número de mortes começou a aumentar e uma investigação interna feita pelo laboratório desse hospital começou. Foi por meio dessa investigação laboratorial que foram encontrados altos níveis de insulinas nos pacientes que tinham ido a óbito, sendo que, em alguns deles, a medicação, ao invés de insulina, era a digoxina, que é um fármaco usado para pacientes com cardiopatia, como a Anne, e que, se administrado na dose errada, leva à desregulação da bomba de sódio e potássio, gente, coisa de colégio. Leva à desregulação da bomba de sódio e potássio, elevando a quantidade de potássio no sistema do paciente, que por consequência leva a uma arritmia que pode levar a uma parada e pode levar, obviamente, à morte. E quando não encontravam, esse laboratório não encontrava insulina ou digoxina nos pacientes, eles encontravam epinefrina, que é uma droga que pode ser usada para pequenas hemorragias cutâneas, para prolongar a duração do efeito de algum analgésico local, mas que em doses altas pode provocar arritmias cardíacas graves, aumento da pressão arterial, AVC hemorrágico e, claro, morte. Hashtag nunca pensei que ia usar conhecimentos do colégio no crime e comédia. Além disso, a investigação interna determinou que, para nenhum dos corpos analisados após a morte, ainda bem que foi após a morte, né? Imagina analisar corpos pré-morte. Bom, enfim, nenhum desses 3 medicamentos tinham sido prescritos pelos médicos para esses pacientes que foram a óbito. Em junho de 2003, o diretor executivo do laboratório do Somerset Medical Center concluiu que ao menos 4 mortes tinham sido em decorrência de overdose por medicamentos não prescritos para os pacientes que morreram e foram analisados, e que isso indicava uma alta probabilidade do hospital estar lidando com o anjo da morte. Mas a diretoria do hospital decidiu acreditar, e eu digo decidiu acreditar de propósito mesmo, que o laboratório do próprio hospital havia conduzido os testes de forma equivocada e que o, aspas, equívoco do laboratório, que era o real problema, e não tinha nada de anjo da morte, serial killer ali não. Por isso, essa diretoria do hospital decidiu instaurar uma investigação interna contra o próprio laboratório para decidirem sobre, aspas, competência técnica dos chefes do laboratório que tinha feito aquela investigação lá. Brabo. Tô muito calacrada mesmo. Mas aquela menina é sonsa. Aquele povo lá é sonso. Todo mundo sonsa. Mais uma vez, o hospital não acionou a polícia, até que em outubro de 2003, quando um paciente, que era um padre chamado Florian Gall, morreu por uma queda hipoglicêmica abrupta e totalmente inesperada para o quadro dele. Todas as mortes do Charles foram discretas. Como eu disse lá no começo, às vezes 0,01 ou 0,02 ml de insulina a mais que ele injetava nas vítimas. Mas, no caso dessa vítima, do padre Floriano Gall, o quadro de hipoglicemia foi tão agudo e rápido e inesperado que para qualquer pessoa que estivesse ali dentro do quarto, ficaria claro que, no mínimo, alguém tinha trocado a medicação de um paciente por outro, ainda que acidentalmente. Porém, diante das investigações daquele laboratório, que não tinham sido levadas a sério pela administração do hospital, somada a essa morte, já não dava mais para ignorar os fatos e não avisar as autoridades sem que se corresse o risco de que as pessoas nesses cargos superiores pudessem se tornar partícipes dos crimes do Charles. Por conta disso, o hospital finalmente informou as autoridades sobre a desconfiança de que havia um serial killer / anjo da morte no quadro de funcionário deles, e as investigações reais, agora não mais internas, começaram. Através de um sistema de registros internos do hospital, foi possível determinar que dezenas de pacientes tinham falecido após o Charles tê-los visitado. E os exames toxicológicos feitos após a morte nestes pacientes apontavam para overdose por uma das 3 medicações que eu mencionei agora há pouco. Mesmo com a certeza da autoria dos crimes, os investigadores mantiveram discrição,
pois eles acreditavam que as provas até então coletadas não garantiriam uma condenação, então eles decidiram continuar as investigações até conseguir uma prova mais sólida. Os investigadores decidiram ir aos hospitais onde o Charles já havia trabalhado para verificar há quanto tempo ele poderia estar matando seus pacientes. No entanto, é narrado que existiu uma resistência enorme das administrações desses hospitais que, segundo algumas testemunhas, chegaram a ameaçar os funcionários de demissão caso eles falassem com os investigadores. E enquanto isso, cadê o Charles? Certo? Cadê o Charles? O Charles havia sido afastado do Hospital Somerset com a desculpa de que ele havia mentido durante o preenchimento de um formulário, mas a verdade era que o hospital estava com medo dele fazer mais vítimas e não podia demitir o cara até o final das investigações policiais. Dentre todos os colegas de trabalho que o Charles teve, somente uma teve coragem de falar e ajudar nas investigações. E foi justamente a Anne Ridgway. A Anne aceitou ajudar as investigações depois que os policiais se sentaram com ela e mostraram que o Charles tinha enganado ela, injetando medicação nas bolsas de soro e depois dando essas bolsas de soro de volta para Anne para que ela aplicasse essas medicações nos pacientes dela, tornando a Anne, indiretamente, uma assassina. As investigações, com a ajuda da Anne, foram feitas de forma sigilosa. Sempre que a Anne estava sozinha no trabalho, ela imprimia dezenas de prontuários de vários pacientes que tinham passado pelo hospital. Ela também teve que fingir que ela continuava amiga do Charles, e como ele não estava mais trabalhando no hospital, ela sempre telefonava para ele por dois motivos. O primeiro, justamente para continuar fazendo ele acreditar que eles eram amigos, e o segundo é que nessas conversas ao telefone, ela tentava sutilmente adquirir pequenas informações que pudessem ajudar na investigação. Os policiais queriam que o Charles confessasse ter assassinado pelo menos uma pessoa para que o caso tivesse chance de ser bem sucedido em frente a um júri. Essa crença da polícia da necessidade de uma confissão aconteceu porque, nesse ponto das investigações, de fato, a junção das evidências, por mais que apontassem categoricamente para a autoria do Charles, ainda assim eram e seriam pontuadas em tribunal como evidências e não como provas cabais. Além disso, essa necessidade de uma confissão que a polícia queria também nasceu do fato de que, nesse ponto da investigação, isso é revoltante, gente, o Charles estava extremamente respaldado, basicamente cercado de advogados que os hospitais pagaram para defender o Charles. Foi isso mesmo que vocês escutaram. Os hospitais pagaram a defesa prévia do Charles Cullen. Mas por que os hospitais fariam isso, certo? Ainda que os hospitais não pudessem figurar como corréus no processo penal, uma eventual condenação do Charles poderia gerar uma enxurrada de processos civis de reparação de danos. Lembra que eu disse que a responsabilização civil dos hospitais independe de culpa? Nesse caso, independe dos hospitais saberem ou não que tinham um serial killer no quadro de funcionários. Então, a condenação do Charles no âmbito penal basicamente significaria, ou poderia significar, a condenação dos hospitais no âmbito civil ao pagamento de danos. É por isso que o Charles foi blindado de advogados pagos pelos hospitais. Voltando para os telefonemas entre a Anne e o Charles, uma informação surgiu, onde, sem admitir nada, o Charles mencionou que uma das, aspas, mortes misteriosas em que em nada tinham a ver com ele, fecha aspas, foi a de um padre ou reverendo, o padre Florian Gall, e que ele tinha falecido após uma reação adversa abrupta a uma medicação errada, mas que ele não tinha nada a ver com aquilo, mesmo sendo paciente dele e da Anne. Com essa informação, os investigadores pediram para a família do padre Gall a permissão para a exumação do corpo para que se fizesse um exame toxicológico para saber se a substância, que já se tinha provas que foi usada pelo Charles, mas administrada pela Anne, havia de fato sido a medicação que teria causado a morte do padre. A família deu a permissão e os exames deram positivo para a medicação administrada em dose fatal. Porém, para provar categoricamente que o Charles era o assassino direto do padre Gall, eles precisavam da bolsa de soro onde Charles teria injetado a medicação, que foi descartada e se perdeu, obviamente, ou de uma confissão. Em meio às investigações, o Charles, que até então estava afastado do hospital, ele foi demitido de vez. E os investigadores descobriram, inclusive, que o Charles já estava procurando outro emprego. Então veio uma urgência para concretizar e finalizar a investigação o mais rápido possível. Porque imagina se ele fosse contratado
no novo local, mais pessoas poderiam morrer, certo? Certo. Então, os investigadores pediram para Anne marcar um café com Charles no dia 12 de dezembro de 2003, onde ela estaria usando uma escuta e onde ela tentaria, de forma mais direta, fazer com que o Charles confessasse. Após um longo café tentando fazer com que o Charles falasse por conta própria e sem ter resultados, a Anne decidiu sair do roteiro e contou pro Charles que ela sabia de tudo que ele fazia e perguntou diretamente se ele tinha colocado a dose fatal que matou o padre Gal, pois foi ela que colocou a bolsa do soro nele. E aí ele confessou e foi preso, certo? Não. Essa operação, eu tô dando risada porque essa operação, meio estilo espionagem, foi um flop. Primeiro que o Charles não confessou nada. Segundo que o Charles perdeu ali mesmo a confiança na Anne porque ela saiu do roteiro. E terceiro, as baterias do gravador da escuta dos policiais tinham acabado. Desculpa, não é engraçado. Então nada ficou gravado dessa conversa toda, mesmo que ele confessasse. Então os policiais ali mesmo, enquanto Charles e a Anne estavam tomando o café, pensaram em todas as evidências que eles tinham e percebendo que a operação estava flopada, eles decidiram que eles tinham, e tinham mesmo, o suficiente para não prender, mas sim para deter o Charles e interrogá-lo. Na saída do café, então, o Charles foi detido para interrogatório. Durante o interrogatório, os investigadores mentiram para o Charles, tentando fazer ele acreditar que a polícia tinha todas as provas contra ele, mas o Charles não confessou. Então os investigadores pediram novamente a ajuda da Anne. Assim que a Anne entrou na sala da entrevista investigativa, onde o Charles já estava sendo interrogado há algumas horas, o Charles começou a chorar na mesma hora que ele viu a amiga dele, né? Ela se sentou de frente para ele e pediu para que ele contasse como ele tinha matado o Padre Gal, que foi, aliás, uma ótima estratégia, porque falando dessa forma afirmativa, ela passou basicamente uma mensagem do tipo: eu sei que você matou o padre, eu tô perguntando apenas como você matou o padre. Além disso, ela disse, blefando com o Charles, que ela seria acusada de ter matado o padre por ter sido ela a pessoa que de fato colocou o soro na vítima. E foi nesse momento que o Charles confessou. Charles Cullen confessou ter assassinado 40 pacientes ao longo da sua carreira de 16 anos. Infelizmente, apenas 29 dessas vítimas puderam ser conclusivamente linkadas ao Charles. O Charles também fez um plea deal, um acordo judicial com a promotoria, para se declarar culpado em troca da promotoria não pedir a pena de morte quando ele fosse eventualmente a julgamento. Em 2 de março de 2006, Charles Cullen foi condenado a 11 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Embora o Charles tenha confessado 40 assassinatos, uma investigação onde se analisou a frequência e o lapso do tempo entre uma vítima e outra determinou que o Charles matou ou teria matado matematicamente, digamos assim, em média 400 pessoas. Como todo bom clichê de anjo da morte, depois de preso, o Charles começou a alegar que praticou os crimes por clemência às vítimas, o que era mentira, obviamente. Afinal, as vítimas dele não eram pacientes em cuidados paliativos e nem em estado terminal, na maioria das vezes. O Charles também afirmou que ele sempre quis ser pego. Pra que ele pudesse... Gente, desculpa, né? Mas ridículo. Pra que ele pudesse parar de matar as pessoas. Que era um impulso, aspas, incontrolável, mas que também é mentira, segundo as avaliações psiquiátricas pelas quais o Charles passou depois de ser preso. Por conta do destaque midiático desse caso, New Jersey aprovou uma lei de segurança do paciente em 2004 que ampliou a responsabilidade dos hospitais para relatarem, aspas, eventos adversos graves evitáveis, o que é super subjetivo, né? Mas beleza. E foi assim que o caso de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de comentar, se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos. Se vocês não gostaram, não esquece de apertar esse botão. Se inscreve mesmo assim, porque vai que tem outro caso que você goste. Compartilha com os inimigos e comenta também, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo. Tchau!